Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está na série Dicas de Design Residencial. Eu sou Marcelo Akira, estou hoje aqui na cidade de Areguá, no interior do Paraguai, pertinho aqui de Assunção. Estou participando de um projeto missionário junto à minha igreja, mas a dica de hoje é sobre janela de banheiro. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nesta pousada que eu estou tem algumas janelas que elas ficam ali um pouco visíveis e eu quero te mostrar. Ó, então aqui é a pousada. Eu vou usar aqui meu livro para apontar, dar uma olhada lá naquela janelinha, ali tem outra janelinha. Então o pessoal tá nos quartos, né? Tá ali na pousada. E é muito bonito aqui, inclusive, né? Só que você vê o pessoal dentro dos banheiros. E isso não é legal. Acontece que quando a gente olha para uma situação como essa, a gente fala assim, ah, isso não é legal mesmo, mas às vezes isso acontece nas nossas casas. E agora eu já tô aqui em casa, em Campo Mourão, inclusive com a camiseta do projeto que a gente utiliza para as clínicas. E você já deve ter passado na frente de uma casa e visto a janela do banheiro. Alguém tomando banho de noite. Ou talvez até a sua casa seja assim. Eu acho desagradável. Eu acho que existem outras formas da gente adaptar ali o layout do nosso projeto, o layout da nossa casa, para que a janela do banheiro não fique para frente da casa. Eu sei que às vezes a solução mais simples, mais rápida é colocar o banheiro ali onde dá. Mas eu prefiro pensar, raciocinar ainda mais sobre o projeto, em cima do projeto, demandar energia para que eu evite uma situação como essa. Se por um acaso você vive essa situação aí na sua casa, comenta aqui. Usa os comentários para dizer o que você sente, se isso de fato te incomoda, para a gente deixar ainda mais rico o conteúdo desse vídeo. Eu definitivamente não gosto dessa situação. Eu sou uma pessoa que preza muito pela privacidade, então eu não me sinto bem sabendo que eu estou utilizando o banheiro e as pessoas estão passando na rua e sabem que eu estou utilizando, sabe? É uma coisa muito particular minha, mas eu sei que existem muitas famílias que também não gostam disso. Assim como tem aquelas famílias que não ligam para essa situação, mas eu me incomodo. Lá na pousada eu vi algumas pessoas tomando banho, então algumas pessoas mais altas, a janela mais baixa, estavam lá tomando banho, eu lá naquele hall grandão lá, aquele espaço, e vendo só as cabecinhas ali, imaginando, caramba, por que esse negócio foi projetado, por que isso foi pensado desse jeito. Teve um pessoal lá que acabou até colocando uma toalhinha de banho e fixou na janela para, enfim, aumentar a privacidade. E quando eu estava lá analisando, né, essa situação das pessoas tomando banho, me veio à mente a última consultoria de análise de layout que eu fiz para uma família, só para te contextualizar. Imagina que você é uma família que tem um layout na mão, o layout da sua casa. E você sabe que aquilo ali tá legal, tá bem pensado, bem projetado, mas você precisa de uma terceira análise. Eu sou essa pessoa que faz esse trabalho. Então eu pego o layout da sua casa com várias informações que eu preciso e ali eu vou fazer uma análise de setorização, de fluxos, de insolação e também de situações como essa, de se eu tenho ali alguma coisa a ser, algo a agregar no seu layout. Como fazer um ajuste, uma adequação na janela de algum banheiro que está na fachada da casa. Eu lembro que eu comentei isso com a família, né, durante a prestação da minha consultoria e a família devolveu a seguinte fala. Olha, Marcelo, a gente falou isso lá para o profissional que está nos atendendo e eu falei, então vocês já estão já estão fazendo essa alteração? Aí eles me disseram, então, eles falaram que essa janela na fachada não tem problema. Bom, eu não trataria desta forma enquanto projetista, apresentando uma situação assim para a família. Não, isso aqui não tem problema, deixa quieto, tá bom? Diante desse cenário, eu quero pensar duas coisas aqui com você. Primeiro, que o layout da casa ele precisa ser adequado. O projetista ele não pode se cansar de projetar. Ele não pode se cansar de pensar nas melhores soluções. O projetista ele precisa ser empático à família, porque é difícil uma pessoa sentir as dores de uma outra pessoa quando ela não sente aquela dor. Deixa eu explicar. Supondo que aqui na minha casa, e de fato isso não acontece, eu não tenho janelas para fachada. Então eu não me sinto constrangido, a minha privacidade está bem legalzinha, tá? Eu estou
em um contexto que a minha privacidade está sendo respeitada. Quando eu estou projetando algo para alguém, eu preciso ser empático e me colocar dentro daquela casa e sentir as dores, sentir as situações. Eu chamo isso da experiência de morar, né? Que é o quinto princípio do design residencial. É conseguir me colocar naquele ambiente, naquele contexto e projetar de tal forma que eu não sinta esses problemas. Quando um projetista diz que não tem problema ter a janela do banheiro na fachada, talvez ele só não conseguiu ser empático. Então eu penso que o projetista é de função, é de responsabilidade de quem está pensando no projeto da casa, vivenciar essa casa ainda na sua cabeça, ainda no contexto do projeto. Porque depois da casa pronta, resolver esses problemas é um pouco mais complexo. E o projetista ele deve tratar o banheiro como qualquer outro ambiente da casa. Por que eu estou falando isso? Porque o banheiro é um espacinho pequeno. E é muito comum os projetistas falarem o seguinte: deixa o banheiro por último, encaixa o banheiro onde dá, vê um cantinho que sobra e coloca o banheiro. E definitivamente aqui na Akira Design Residencial nós não fazemos isso, nós não acreditamos nisso e nós cremos que o banheiro é um ambiente... o banheiro é um ambiente que a gente usa todos os dias, então tem uma importância, ele tem uma relevância muito grande na casa. Não se trata banheiro de onde der encaixa ele. Por isso que em grande parte das casas a janela fica na fachada, porque foi ali que encaixou. Então, nas duas coisas que eu quero pensar, a primeira delas é o layout, ele precisa ser esmiuçado, pensado, analisado, e o projetista não pode definitivamente se cansar, pensar em todas as possibilidades, ser empático com a família, respeitar os critérios que a família apresenta. Supondo que para você a privacidade seja importante, então definitivamente janela na fachada do banheiro, né, não é uma coisa que está na conta. E a segunda coisa que eu quero pensar aqui é: supondo que você não tenha um critério de privacidade, para você está tudo bem a fachada contemplar ali o banheiro. E supondo que no layout que foi desenvolvido, o banheiro ficou de fato com a janela para frente. Então eu quero visualizar aqui situações para a gente resolver aqui ou trazer mais privacidade. A primeira delas é aumentar o peitoril da janela. É muito comum a gente alinhar a janela pelos 2,10 metros da porta. Então, uma porta do chão até a parte de cima dela tem 2,10 metros. Então, é muito comum eu fazer com que a minha janela fique alinhada por essa parte de cima. Esse alinhamento, ele respeita a harmonização da nossa fachada. Isso não é uma regra, mas é uma coisa que precisa ser levada em consideração pelo projetista. Eu posso fazer os desalinhamentos? Posso, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Não sei se você já viu alguma fachada que você olha para ela e fala assim, não tá legal. Você não sabe o que é, né? Você enquanto leigo não consegue detectar o que é, mas você tem clareza que ela não tá legal. Em termos mais técnicos, isso não está harmônico. Por que então que a gente pode aumentar o peitoril? Peitoril é a medida da parte de baixo da janela até o chão. Normalmente as janelas têm ali 1,50 m, 1,60 m de peitoril. Se você tem uma pessoa um pouco mais alta, naturalmente quem está do lado de fora consegue ver a pessoa pelo lado de dentro. Aumentando o peitoril para 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, fará com que eu tenha uma grande parede. Quem está do lado de fora não veja por lado de dentro, mas ainda saberá que a luz do banheiro estará acesa. Uma outra forma é a gente utilizar vidros opacos. Os vidros, eles são translúcidos, então a gente consegue ver claramente através dele. Quando eu compro um vidro opaco ou mando esse vidro ser jateado, eu inibo, né? Eu travo essa visão direta. Isso traz mais privacidade para quem está dentro do banheiro. Outra forma é a utilização de cortinas, e aqui vale, obviamente, o cuidado de termos materiais dessa cortina que possam ser talvez até molhados, mas que eles lidem muito bem com a umidade.
Afinal, o banheiro é um local ali que gera-se muito vapor, muita umidade. E se você tem uma cortina ali que ela vai se deteriorando ali com a umidade, não é legal. E para fechar, eu quero pensar com você na possibilidade de criarmos um elemento na fachada. Imagine uma parede que, agora só um detalhe aqui, isso pede muita experiência do projetista da fachada, porque é muito fácil eu estragar a tua fachada fazendo isso, tá bom? Então, criar um elemento na frente da tua casa, de tal forma, como eu disse, uma parede, de tal forma que quem esteja passando na rua veja esta parede e não veja a janela. Para isso, alguns pontos precisam ser muito bem pensados. A harmonização da sua fachada com volumetrias, isso definitivamente não pode estragar. Se você faz um paredão muito próximo da janela, você está travando ali a iluminação, está travando a ventilação e o banheiro, como eu já disse, é um local que gera bastante umidade. Quanto mais ventilado, quanto mais circulação de ar, de vento eu tiver, menos mofo, melhor esse banheiro fica. E esta parede precisa de fato trazer a privacidade que a gente tanto busca. Se você chegou até aqui, eu quero te recomendar um material que eu gravei há alguns anos atrás de uma casa que eu projetei, de uma casa que foi construída, e a gente eliminou a janela da fachada e a gente criou uma espécie de uma clarabóia. Então clica aqui nesse link para que você possa assistir e ver na prática como que nós criamos essa solução. Recapitulando, você está na série Dicas de Design Residencial. Eu apresentei para você aqui a situação de não posicionarmos o banheiro na fachada da casa para que a janela não fique na fachada, para que você tenha mais privacidade. E supondo que isso não foi possível, eu pensei aqui em 4 coisas. A gente trazer ali um vidro opaco, a gente criar um elemento que crie esse bloqueio, eventualmente, não é assim a principal dica que eu te dou, colocar ali uma janela e também mexer no peitoril da janela do banheiro, sempre respeitando a harmonização da fachada. Fechado? Eu sou Marcelo Akira e nos vemos amanhã na nossa próxima dica.